Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Eu sou residente do município de São Gonçalo, mas não faço política aqui. Sou militante da saúde, aproximadamente uns 35 anos, quase 40 anos, que é o meu tempo de trabalho na vida pública, sou servidor do Ministério da Saúde. E, lamentavelmente, eu não faço política no município de São Gonçalo, mas eu conheço um pouco da demanda, porque São Gonçalo é uma cidade dormitório e a gente tem uma dificuldade muito grande em resolver o problema do emprego dos trabalhadores do município, o problema da saúde. E, por ironia, eu trabalho numa unidade que é referência do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, que é o Instituto Nacional de Cardiologia e Laranjeira. Sou gestor de resíduos lá dentro da unidade e trabalho com o acesso dos pacientes. Então, eu conheço a linguagem também do secretário de saúde do município, onde ele pega para alguns grupos menos esclarecidos que os recursos da saúde do município de São Gonçalo é para adormecer no próprio município de São Gonçalo. E aí vem a questão da alta complexidade, alguns pacientes não têm orientação e aí ficam peregrinando no estado do Rio de Janeiro, muitas vezes até fora dele. Eu, na unidade do trabalho, tenho uma demanda muito grande. Graças a Deus nós podemos atender essas pessoas, apesar de muitas vezes elas estarem sem devido referenciamento, porque o hospital, o foco dele é alta complexidade, é um hospital focado em cirurgia e diagnóstico, e com exames muito bons, onde você não deixa a dever nada ao setor privado aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí, assim, quando o Ricardo pensou em fazer esse seminário, nós estávamos na sede do partido aqui, né, Ricardo? Aí eu orientei os significados. O que você faz? Aposta e investe, porque vale a pena. Talvez na primeira reunião você tenha uma frustração muito grande, vai aparecer 2, 3 pessoas, mas a vida é assim. Falei ou não falei? Aí, o que acontece? Vocês vejam agora à noite, ele está aqui um bom tempo, a gente já abriu aqui a nossa reunião, e está lamentando a ausência das autoridades, que as autoridades são assim mesmo. As autoridades não têm disponibilidade, as autoridades elas não se sensibilizam com os problemas da sociedade, e aí se elas não se sensibilizam com os problemas da sociedade, elas não precisam estar presentes debatendo os problemas da sociedade. Agora, nós que somos as pessoas que pagamos impostos tanto quanto eles, e que, lamentavelmente, muitas vezes precisamos de estar fazendo uso desse sistema com mais frequência do que eles, somos nós que temos que debater a qualidade desse serviço e a responsabilidade de quem tem que nos oferecer esse serviço, ou de nos ofertar esse serviço, garantir a qualidade com responsabilidade e com facilidade também ao acesso. Esse é o papel. Aqui na fala das pessoas que se anteciparam aqui, a Silvânia, o Miguel, o Vanderlei, o Ricardo, né? Eu acho muito importante que a gente possa estar debatendo a questão do assédio moral, porque nós estamos no século XXI e ainda estamos vivendo ainda grandes problemas dentro das nossas empresas. E muitas vezes, até dentro da própria área de educação, nós temos às vezes os nossos filhos numa rede de escola pública que ela não atende, ela não sabe entender o que é a dificuldade do aluno de ter direito a uma educação, onde seus pais confiam a uma estrutura pública, ao gestor público, o compromisso de prestar uma assistência, orientando, educando uma criança para o futuro, fazendo aquilo que muitas vezes os pais não conseguem fazer, que é estar educando os seus filhos fora dos seus lares. Dentro dos lares, essa responsabilidade nós conseguimos ter controle sobre ela, mas fora não dá para ter. E aí a gente busca o Estado e muitas vezes essas crianças não têm a garantia de uma boa educação, e aí vem toda essa problemática que a gente administra na sociedade no seu dia a dia. Quero parabenizar vocês todos pela fala anterior. A Solange não chegou para o debate, essa fala seria da Solange agora à noite para falar sobre o assédio moral, porque a Solange ela trabalha no Rio de Janeiro e faz um serviço muito bom nessa área da saúde, trabalha no Ministério do Exército e trabalha também na Prefeitura do Rio de Janeiro, na maternidade ali em São Cristóvão, faz um trabalho muito bom, com uma excelente assistência, uma pessoa conhecida nacionalmente, e eu queria muito que ela estivesse aqui, eu queria estar ouvindo a palestra dela sobre assédio moral. No meu setor de trabalho, nós fazemos esse debate também. Nós temos uma boa estrutura de saúde do trabalhador que foi construído por nós, sabe, com muito questionamento, muita dificuldade. O setor público tem um problema que o gestor
a gente não prima muito na hora de indicar ele pela sua formação. A indicação muitas vezes é uma indicação política, e aí a gente não tem muito controle sobre isso, e aí o sujeito, em vez de fazer um bom trabalho dentro da unidade, ele se apodera do modelo e vai fazer um modelo dele e deixa do lado aquilo que está escrito no papel. Eu acho que o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, pouca gente às vezes tem conhecimento disso, mas o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele presta assistência médica a um quantitativo de população que país nenhum no mundo presta essa assistência que nós prestamos aqui. O número de usuários atendidos no Sistema Público de Saúde, no SUS, ele é um dos maiores do mundo. E aí a gente também não debate isso entre nós, e seria muito bom que nós debatêssemos o exame ginecológico quando a mulher vai à maternidade, fazer o seu preventivo, quando vai ao seu médico fazer os seus exames, né? Garantir dentro do seu trabalho o direito ao preventivo, isso que é obrigatório anualmente. Na última conferência nacional de saúde, a Silvânia falou aqui a respeito da saúde do homem, que na verdade é um bom debate isso, Silvânia, e esse assunto hoje deveria ter sido assim, abordado, né? Mais com esse foco, não só na saúde do trabalhador, mas principalmente na saúde do homem e da mulher. A mulher hoje está muito fora do lar, ela está trabalhando muito, ela está muito desprotegida, assim, desse aspecto de prevenção à saúde, porque aí ela cumpre uma dupla jornada de trabalho, em casa e no trabalho também, né? E aí a saúde aos poucos vai, e a contrapartida ela se debate com essa falta de interesse do setor em dar uma assistência de qualidade, fazer com que, não só além do trabalho, a mulher também possa ser bem atendida na rede pública. O descaso, e muitas vezes, acaba tornando a saúde preventiva uma saúde que criminaliza muito a qualidade, e aí a gente perde muitas vidas em função disso. O homem também passa pelo mesmo problema. Então, assim, em relação à saúde do homem, a 13ª conferência, se vocês pegarem o relatório, eu fui a essa 13ª conferência, meu papel lá dentro dessa conferência foi simplesmente tentar aprovar um modelo de atenção à saúde do homem com foco no câncer da próstata, sem preconceito, para que o homem possa ir ao seu consultório, ser atendido e fazer os seus exames periódicos, para que ele possa também ter uma vida digna e não receber essas informações sobre seus estados de saúde nos últimos momentos em que já não há recursos suficientes para você dar um pouco mais de vida ou um pouco mais de dias de vida a essas pessoas. Se vocês pegarem o relatório da 10ª conferência, vocês vão encontrar o nome lá, José Souto, do Rio de Janeiro e tal. Foi aprovado lá com aproximadamente umas 800 e poucas assinaturas, que a gente passou 2 ou 3 dias no plenário correndo atrás disso. E eu hoje busco muito esse cuidado para mim também, procuro passar isso para os meus companheiros homens, né? Que deixam essa história de preconceito de lado e que vão ao médico sempre que tiver necessidade, não só para fazer os seus exames periódicos, mas também quando estiverem, né, com alguns problemas de saúde que estiverem fora do seu controle. E aí, para encerrar, eu quero agradecer aqui e dizendo o seguinte: o município de São Gonçalo, nesses últimos 7 meses, viu, Moraes e o Marlon, isso seria muito bom que vocês também depois buscassem através da própria Secretaria de Vigilância Sanitária do nosso município, assim, quando eu, como gestor de saúde, quero ofertar algum serviço à sociedade, é muito importante que eu, ao abrir as portas dessa instituição, que eu não abra a porta de qualquer lugar, que eu abra a porta de um lugar verdadeiramente organizado, que possa respeitar a qualidade e a assistência que eu vou prestar ali, seja uma academia de ginástica, seja um campo de futebol, enfim, qualquer área de lazer onde eu possa ofertar essa qualidade de vida, que ela também esteja linkada ao compromisso e à legislação do município. Eu estou dizendo isso porque o município de São Gonçalo, por ser um município que não oferece muito lazer à população, nos últimos 6, 7 meses, o município fechou 7 academias de ginástica. Eu acredito que, pelo padrão das academias que foram fechadas, talvez elas não precisassem nem ter sido abertas. Então foi fechado exatamente por isso, porque o poder público, quando vai às academias se depara, vê problemas imensos dentro, sabe, dessas academias. E aí, assim, vocês como vereadores que têm que legislar sobre as leis do município, ficar atentos a essas coisas, porque é muito importante, tá? Então, essa é a minha fala aqui, vou acompanhar vocês aqui um pouco mais, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado.